Ah, Como então é a Ju é isso. minha convidada hoje aqui no meu Instagram, né? Nós vamos fazer o seguinte, gente. Hoje eu tenho uma surpresinha para vocês que vão ficar aqui até o final, tá? É um presentinho que eu quero dar para vocês, uma participação aí para quem está aqui na live. Mas hoje eu quero fazer o seguinte, nós vamos falar sobre crenças limitantes, mas não adianta a gente ficar falando muita coisa complicada, né, Ju? A gente quer trazer para a vivência, para aquilo que acontece contigo todos os dias, né? Porque não adianta nada a gente falar difícil, falar bonito aqui, gente. O que são crenças limitantes. E nós vamos dar um exemplo de crença comum, tá? No nosso dia a dia, e como a gente consegue sair delas. Tá? De maneira simples e fácil, para que você possa entender. Mas entenda uma coisa, a gente vai trazer o conteúdo aqui para vocês, mas ele só vai funcionar, não adianta você ter o conhecimento, ele só vai funcionar se você aplicar na sua vida. Tá? Isso é muito importante você entender, porque você pode ficar pulando de live em live, querendo saber o que são crenças limitantes, e como eu mudo a minha vida, como eu faço o processo, mas você não foca em alguma coisa. E quando você foca em alguma coisa e faz aquilo que a pessoa está te ensinando, automaticamente você vai ter resultados. Então fique aqui. Agora eu quero pedir para a Ju falar para nós, o que são crenças limitantes, Ju? Fala um pouco para a gente. Falo sim, Sil. Eu gosto muito desse tema porque, como você falou, né? Muitas pessoas ficam falando difícil sobre o tema de crença limitante e as pessoas ficam confusas. As pessoas ficam, na verdade, assim, principalmente quando as pessoas, em vez de falar crença limitante, também fala paradigma, que já é um nome bastante complicado, né? Então, boa noite, Rê, bem-vinda, pessoal. Bastante complicado. Eu vou trazer uma técnica para vocês, gente, mais para o final da live, tá? Para que vocês possam eliminar crenças limitantes de uma forma prática, tá, gente? É uma forma que eu faço e faço até hoje, tá? Importante, Sil, você falar uma coisa muito legal, você faz até hoje. Ju, primeiro vamos lá, né? O que são crenças limitantes? Então, antes, eu quero só enfatizar o que a Sil disse aqui, que não adianta você saber o que é. Você vai sair daqui sabendo o que é. Você vai decorar. Mas a Sil falou uma coisa, se você não colocar em prática, que ela vai aqui no final da live, não adianta, porque eu fiquei 2 anos sabendo o que era. Eu sabia o que era, Sil, mas eu não colocava em prática. Então, conhecimento é poder desde que colocado em prática. Exatamente. Porque senão é informação por informação. Informação por informação, você vai no Google e você consegue. Então, você precisa tomar consciência da sua vida e você mudar. A informação que a gente vai passar aqui para você, você pode mudar uma área da sua vida. Então, o que são as crenças limitantes? Basicamente, simples e fácil. São todas as crenças, né, aquilo que a gente tem por verdade, que são instaladas na nossa mente subconsciente. E essas verdades não são umas verdades absolutas, mas elas são as verdades que nós aprendemos com os nossos pais, aprendemos com os nossos avós, com os nossos professores, líderes religiosos, com quem cuidou da gente. Nós, desde a barriga da mamãe, o que acontece com a gente? A gente já tá... Ai, Sil! Tá aí. É o ventilador. Tudo bem. Vou ter que ficar aqui de carão, gente. Não, tá ótimo. É melhor que eu fico mais pertinho de você. Tá, deixa eu botar tá o bom, telefone assim. pra lá. Deixa eu ver. Tá, vamos tentar. E aí, gente, essas crenças, por que são chamadas limitantes? Nós aprendemos as nossas crenças com quem criou a gente, com o nosso ambiente, tá? Então, assim, só exemplificando, quem nasceu no país, nos Estados Unidos, tem crenças diferentes dos brasileiros, em todas as áreas. E crença nada tem a ver com religião. Crenças são crenças sobre assuntos do tipo relações amorosas, crenças do tipo financeiro, o que eu penso sobre dinheiro, o que seus pais pensavam sobre dinheiro, o seu modelo de dinheiro, porque nós somos seres que nós precisamos de modelos, por isso que chama muitas, os paradigmas, por quê? Paradigma é um modelo, gente, nós aprendemos, então o seu modelo de dinheiro, ou você aprendeu com o pai ou com a mãe, ou com quem criou você, o seu modelo de relacionamento também, você aprendeu com quem te criou.
E a Sil sabe disso muito melhor do que eu, ela tem especialização nisso, que até os 7 anos de idade, todas as informações que chegam na nossa mente, elas são tidas por verdade para o resto da vida. A gente também continua colocando verdades, né? As nossas verdades. A nossa verdade não é igual à verdade do nosso vizinho. As verdades nossas não são iguais ao pessoal que mora nos Estados Unidos. Então, basicamente, para vocês entenderem, crenças, por que limitantes? A própria palavra fala. São as crenças que limitam, porque se você tem uma crença sobre dinheiro, que é, um exemplo, gente, só rapidinho, que dinheiro é difícil ganhar e quem é rico vai para o inferno, você tem uma crença que te limita a ser próspero. Entendeu? Então, por isso que é limitante, porque ela limita você a ir para o próximo nível. Então, é um teto, como é que chama isso de... Tá, como é que chama? Vocês sabem sobre ar-condicionado, gente? Que tem um termostato. E isso é falado muito no livro Os Segredos da Mente Milionária. Existe um termostato financeiro para cada um de nós. O que é isso, Ju? O termostato, ele coloca um limite, né, de financeiro. E assim na nossa vida também existe um termostato em todas as áreas da nossa vida. Então, crenças são basicamente isso, gente. Entendeu? Entenderam? Alguém tem alguma dúvida aqui sobre o que são crenças limitantes? Então, basicamente é isso. A gente vai desenrolando, você vai entender todo o contexto agora durante a live, tá? E não sai da live que a Sil vai fazer algo bem legal aqui com a gente. Assim, uma coisa que é bem interessante você entender isso, que todas as pessoas têm crenças limitantes. Todas. E todas as que conseguiram vencer essas crenças, elas trabalharam isso mentalmente. Não é uma coisa que... por exemplo, de repente a pessoa não tem crença limitante relacionada a dinheiro, mas tem crenças limitantes relacionadas a outras situações na sua vida, né? Eu entendo assim que a crença é como se fosse assim, ó, imagina que você tem uma base, né? Uma base de informações que elas são as suas verdades absolutas, se você vai morrer por elas, porque são as suas verdades. Então o teu subconsciente, ele vai te proteger. Cada informação que vier, não, isso aqui não condiz com a minha verdade. Entende? E aí começa a limitar a sua mente para acessar novas coisas na sua vida. Isso é muito complicado, gente, porque são coisas simples do dia a dia. E o paradigma, eu sempre falo que o paradigma é uma fronteira. Porque o paradigma é a tua fronteira em qualquer situação. Por exemplo, qual é a sua fronteira de ganhar dinheiro? Eu vou ganhar... tem pessoas que falam para mim, se eu ganhar 5 mil reais, eu tô ótima. Mas tem pessoas que falam para mim, eu preciso ganhar 1 milhão, Silvana. Olha que diferença, né? E são pessoas que precisam mesmo, donos de empresas, que precisam ganhar 1 milhão. Então, são fronteiras que você coloca na sua frente. É você que põe esse limite. Só que o paradigma é você que põe no longo da sua vida. A crença não. A crença você protege ela. Você protege porque ela é a tua verdade. Você não dá um passo se você não trabalhar essa situação dentro da tua mente. Vamos dar exemplo, Ju? Para a gente poder fazer entender? Eu vou dar uma crença, tá? Que eu acredito que foi a pior crença para mim, tá? E eu sei que tem muitas pessoas no meu canal, que isso aqui vai ficar no YouTube também, né? Então, muitas pessoas aqui que assistem os meus vídeos, que têm essa crença. E alguns que já venceram, mentorados meus que tinham essa crença que eu vou falar agora e já venceram também. Outros não, outros estão paralisados nela. E a crença maior que o ser humano tem, eu posso dizer isso, gente, eu vou falar de uma crença religiosa. Depois a Ju fala de outras crenças, tá? Cada uma vai falar de uma pra gente poder estabilizar aqui a conversa, né, Ju? Senão a gente fala junto e acaba não trazendo conteúdo. Você ouviu de Jesus. Você ouviu isso? Tá na tua Bíblia, tá na tua igreja, teu padre fala, o teu mestre fala, o seu pastor fala, seja onde você estiver buscando a Deus, vão falar isso para você. Que eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim.
Todos os segmentos espirituais dizem que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Sim ou não? É isso, né? Sim. E por que você não acredita nisso? Por que você não aceita isso? Por que você não aceita ser divina, louca? Por quê? Me diga pra mim, por que você não pode entender que dentro de você existe poder dado por Deus? E que você é divino, tem uma parte em você que é divino, que é perfeito, que sabe fazer da melhor forma todas as coisas. Existe algo dentro de você divino e não fui eu que falei. Foi Jesus que falou. Foi a palavra de Deus te falou. Em qualquer lugar que você for, se você falar com um extraterrestre, ele vai dizer que você é divino, você é perfeito, você é iluminado. Então, gente, é uma crença que a pessoa tem que quem tem poder é os santos. Né? Quem tem poder é as entidades. Quem tem poder é Jesus. E que é até uma heresia eu querer ser igual. Mas qual é a diferença de Jesus para mim e para você? Ele não foi homem como você? Qual é a diferença da entidade? Não foi um ser que viveu aqui na Terra e mostrou que existe iluminação, que existe uma diferença dentro daquele ser humano que busca e o que não busca, o que entende isso e o que não entende? Qual é a divindade que você conhece, que não tenha vivido aqui na Terra como ser humano? Entenda isso. Quando você conseguir entender isso, você vai entender que você foi chamado para ser especial. Você é especial. O amor de Deus, a centelha divina que habita dentro de você, é o amor de Deus, é a presença de Deus. E não é uma presença só amorosa para você ficar bobo e retardado. Não tem nada a ver com isso. É uma presença amorosa que te faz você entender o seu poder. Faz você criar a sua nova vida, a sua nova realidade. Então, essa é a pior crença que eu encontro em todos os meus alunos. Eles não aceitam que são divinos. E eu estou aqui para dizer para você que existe um lado seu que é divino. Em essência, você é divino. Você consegue olhar para um bebê e dizer assim, é um anjo. Né? Será que você consegue olhar no espelho e dizer, eu sou um anjo? Será que você consegue olhar dentro de você e dizer que você é divino? Que você é perfeito, feito à imagem e à semelhança de Deus? A imagem física, não. A imagem energética. A forma que você se relaciona com as energias é como Deus se relaciona com você. Então, quando você se aprofunda nessa questão, você descobre que você é divino. E a crença é que não, eu não sou. Quem é divino é lá a entidade que eu estou servindo, o Deus que eu estou servindo. Esse é divino. Mas todos os dias tu ouve isso, que você é feito à imagem e à semelhança de Deus. Repete comigo, você que está aqui na live conosco. Eu sou feita à imagem e à semelhança de Deus. Repete, nega, faz isso comigo. Diga isso, olhe para o seu espelho, repita isso, repita, repita, repita e descubra que tu tem um lado lindo, maravilhoso, energético, que transforma toda a tua história. E esse lado seu é a sua divindade. Então, você é divino. Então, eu estou aqui para quebrar esse paradigma, para quebrar esse limite que você tem de acreditar que só o outro, você não. Para com isso. Para com isso e vamos começar agora a olhar para dentro de você mesmo, saber que você tem algo de Deus dentro de você, que é a sua centelha. E se você não acredita em mim, acredite no teu olhar dentro do espelho. Olhe para o espelho e repita isso. Eu sou divina. A centelha está em mim. Deus está em mim. Repita isso milhares de vezes na frente do teu espelho. Olhe para você, senta na frente do espelho e fica falando isso. Reprograma a tua mente, que o que o teu pai, tua mãe, tua avó, teu tio, tua tia, lá na sua infância falaram para você, não é verdade. Não é verdade. A verdade é que Jesus falou que você é Deus. Você tem Deus dentro de você e você se relaciona com Deus. Se relaciona à imagem e à semelhança de Deus. É isso que você é, nada mais. Não adianta outra pessoa olhar para mim e dizer que eu não sou divina, que eu vou dizer, eu sou. Vem cá que eu quero te ensinar que você também é. Então essa é uma crença. Eu acho que é a pior crença dentro da espiritualidade, tá? Então, eu vou ensinar depois, no final, para abranger todas as crenças, tá? Todas a gente não pode falar, né, Ju? Mas dá um exemplo de cada uma, para que você possa entender como mudar isso, tá bom? Pode falar, Ju. A minha crença espiritual era essa que eu queria trazer. Vamos lá.
Nossa, Sil, o pessoal tá até falando aí no comentário, né? Eu não sei, não vi quem que falou, mas né, falando que queria ter conexão com a centelha, né? Muitas pessoas querendo ter conexão. Foi a Duca. Nossa, isso, é que subiu. E aí, antes de eu falar eu vou falar sobre a crença limitante financeira, que eu adoro falar, tá, gente? Só que a Sil trouxe, vou falar só um pouquinho dessa religiosa, tá, Sil? Rapidinho, porque eu concordo com você, Sil. Ela é a crença limitante que mais limita o ser humano, é a crença religiosa. E, gente, calma aí, calma que nós não estamos... Porque, assim, quando a pessoa escuta falar isso, e eu já fui assim, acho que a Sil também foi, aquela crença que você defende com unhas e dentes. Você não sabe a origem, você não quer nem saber o porquê, mas você defende. Você vê que existe muita briga entre mesmas religiões, só que ministérios diferentes. Por quê? Porque cada um defende a sua crença. E se for perguntar para a pessoa a origem, ela não vai saber. Ela simplesmente acredita. Ela acredita naquilo e para ela é aquilo como verdade. É que nem tem alguém aqui que é Palmeiras, né? Que é palmeirense, que é corintiano. Eu vou falar uma coisa. Você vai ver o que é paradigma. Gente. Ele é Palmeiras. Eu era corintiana. Hoje não. Aí, porque eu era corintiana, por que eu era corintiana? Eu aprendi com os meus pais. Então eu não tinha opção. Quando eu fui perceber por que eu sou corintiana, e as pessoas nem sabem por que torce por um time. Então, assim, você fala assim, Palmeiras que joga bem, é o Palmeiras que presta, ninguém mais presta. E aí você vê que o corintiano chega a bufar. Mas por quê? Porque a crença dele sobre esporte é tão forte, é a mesma coisa de religião. Gente, é muito forte. Por que ela é a mais forte, na minha opinião, Sil? Porque ela diminui o ser grandioso que nós somos. Exatamente, ela diminui, ela apaga a luz que Deus colocou em você. O poder que Deus colocou em você. Ai, gente, é incrível isso. A gente ouve tanto e tantas vezes que nós não somos nada, que nós somos pequenos, graças a Deus que tem a misericórdia de Deus, senão a gente era consumido por Ele, então, que nós somos como verme, que a gente tem que implorar para Deus. Então, tudo isso vai apagando e ofuscando o ser grandioso que nós somos. Então, o que acontece? A pessoa, ela fica o quê? Ela aprendeu a ficar implorando para fora, para o exterior, para acontecer algo na vida dela. E aí, quando a gente fala tudo está dentro da gente, e aí a pessoa não entende o que é a centelha divina. É a nossa centelha. Que está dentro da gente. Que está em nós. Só que quando a gente entende isso, a gente não fica mais refém de nenhuma crença religiosa. E isso é preocupante para o sistema, entende, gente? Você fica mais próximo aliás, não tem como você ficar mais próximo de Deus, porque Deus está em você. Né? Não tem como ficar longe ou perto de Deus. Deus está em você. Você só você tem um entendimento disso. Né? Isso, entendimento. Quando você toma esse entendimento, como a Sil falou, o véu rasgou, literalmente. Você acessa tudo. Você acessa tudo. E aí, você vai entender daqui a pouco, a Sil vai ensinar como que você... se isso fizer sentido para você, claro. Se você quiser quebrar essa crença e rasgar o véu mesmo e ir além, se encontrar mesmo com o ser poderoso que você é. Outra crença limitante, que ela faz muito sentido também com a questão de se sentir diminuído, gente, é a crença financeira. Com quem que você aprendeu a ganhar dinheiro? Quem que você viu ganhar dinheiro? Quem foi? É o seu modelo de dinheiro. E existe, e eu estava até procurando aqui, um livro aqui que eu adoro, não estava nem marcado para isso, mas é O Segredo da Mente Milionária. De Harvey Eker. Nossa, é fantástico. Ele fala aqui que todos nós temos um termostato financeiro. O que é o termostato financeiro? O termostato é aquele do ar-condicionado, que pode estar 30 graus lá fora. Se você colocar 20 graus dentro, o termostato vai sempre nos 20 graus. Alguém abriu a porta, subiu para 25 graus, mas o termostato vai voltar, equilibrar 24, 23, 22, 20, vai parar ali no 20. É o termostato. Então, esse termostato não permite que a temperatura suba para
30 graus que está lá fora e nem que diminua. E da mesma maneira nós temos, e T. Harv Eker, ele tem mais de 30 anos, ele é mestre nisso, e outros mestres que veio com ele, né, falando que nossa mente, existe um termostato financeiro. Se você pode perceber, entra ano, sai ano, e você está recebendo a mesma quantia financeira. Ou então você sonha em ganhar a mesma quantia financeira. Mas espera aí, nós somos seres naturalmente, né? Em homenagem, inclusive, até Bob Proctor, maravilhoso, que voltou para a fonte esse mês, ele sempre fala, ele tem um livro chamado... Sabia. Voltou, Sil, voltou. Voltou para a fonte. Morreu semana passada. Ele tem um livro escrito chamado Você Nasceu Rico. E esse livro, ele fala da essência, que nós, por essência, somos abundantes, somos prósperos. Mas, Ju, cadê a prosperidade que eu não vejo? Eu não vejo. Você não acessa por conta do seu termostato financeiro. Se você viu a sua mãe, seu pai, você cresceu com muitas dificuldades financeiras, por mais que o seu coração deseja ser próspero, por mais que você deseja, porque o nosso coração sonha, o nosso coração deseja, é aqui, ó. Mas a mente consciente fica falando, é difícil ter dinheiro, precisa ralar muito, porque ela fica acessando a sua crença lá no fundo, a sua crença limitante que está instalada na mente subconsciente, que é lá profundo, gente. E ela fica acessando, não, e pior ainda, quando a crença financeira, ela está ligada à crença religiosa de que o rico não vai para o céu, de que o rico é arrogante, de que o rico sabe, é do diabo, né, falando assim, aí é pior, é uma crença limitante ao quadrado. Eu sempre falo isso, Sil. É verdade. Aí é uma crença limitante ao quadrado. Quando você tira o seu poder, o que é isso que o sistema fez, ele fez com que usou a mídia, usou televisão, rádio, usou tudo, e não é culpa dos nossos pais, gente. É responsabilidade, sim, porque eles não procuraram algo diferente, eles não procuraram expandir a mente, mas não é culpa, eles somente vêm replicando dos avós, tataravós, só que nós somos uma geração que questiona, uma geração que pergunta por quê, por quê, por quê, e o universo está ansioso em te responder, mas perguntas direto para ele. Então, e algo, Sil, que eu acredito muito, sabe, tem muita gente que gasta muito dinheiro em cursos e fazendo aí, buscando onde estão as crenças limitantes. Pelo amor de Deus, você só olha ao seu redor, você vai saber se você vive uma vida abundante, você compra o que você quer, você viaja, você compra os seus filhos, porque eu sei o que é não ter dinheiro para comprar uma pizza para os filhos, é revoltante, não é digno, isso não dignifica Deus, ao contrário, porque por natureza, Deus é abundante. E ele fez o universo abundante. A terra é tão viva e abundante que você colocar qualquer coisinha lá, nasce. A magia, o mistério. O que é isso? É prosperidade que a gente não enxerga. É a abundância que está no ar que a gente respira. Mas o que acontece, Sil? A gente foi programado tanto para acreditar que é difícil. Por quê? Porque aí esconde o poder que a gente tem. Porque se eu usar a minha mente consciente, se eu me tornar consciente, se eu decidir escrever a minha história, eu mudo a minha história. Porque Deus, eu sou filha de Deus, Deus está em mim, então eu sou co-criadora do meu universo. Eu não crio eu vou trazer uma exatamente. Eu vou trazer uma cena aqui para exemplificar isso que a Ju está falando sobre os governos, a mídia, os poderosos, eles não têm interesse que você aprenda isso que a gente vai falar. Por que eles não têm interesse? Porque no momento que você descobre isso, que existe um poder que está latente dentro de você, e que quando você descobre esse poder e manifesta esse poder na sua vida, você conquista, você se liberta do sistema, não importa qual é o governo que está lá, não importa o que o sistema está dizendo para você, você simplesmente vai viver de acordo com aquilo que você acredita. E se você limpa essas crenças limitantes e descobre que o paradigma é você que dá, né? A crença sobre o que você deve acreditar ou não é uma coisa que você pode fazer na sua vida. Então, quando você tem essa abertura para aprender isso, o sistema não concorda. Tanto é que quando, por exemplo, assim, hoje eu atendi uma moça, Chu, ela me procurou para fazer a mentoria. E ela queria num horário que eu praticamente... É muito difícil esse horário, né?
que é esse horário que eu estou fazendo a live agora, né? E aí ela veio falar comigo que ela já está há muitos anos no sistema religioso, e que faz um ano que ela foi fazer um curso, né? Eu acho que é musicoterapia, eu acho que foi esse o curso. E que dentro desse curso ela estava vendo várias outras questões de espiritualidade que ela não tinha ouvido falar, que é o Ho'oponopono, Theta Healing, né? Enfim, todas essas coisas que a gente está sempre ensinando aqui para vocês. E ela falou para mim assim que ela se sentiu de uma forma que tinha muita coisa em oculta que ela não tinha percebido. E as pessoas, elas estão dentro do sistema religioso, ou dentro de qualquer sistema, seja ele religioso, seja ele financeiro, gente. Sistema de saúde, tudo isso. As pessoas estão dentro dos sistemas e elas estão olhando para ele do jeito que ele se apresenta. E elas não entendem que quem muda toda essa situação e entra ou sai desse sistema, fica ou sai, é ela. Quando ela resolve mudar, ela vai descobrir, ela vai se informar. E no momento que ela gera uma nova informação e ela acredita nessa informação, o paradigma dela muda, a crença dela muda e a vida muda, porque seria mais ou menos isso, assim, ó, você dentro do sistema, você tá assim, ó, o quê? O que a mídia tá falando? O que a mãe falou, o pai falou, a avó falou, tá, então isso aqui é a verdade. Aí você começa a criar outras informações, buscar em outras fontes, que não sejam essas fontes que estão aí, a televisão principalmente, né, que vem trazendo informações terríveis de tudo que é a situação. Você está com a tua mente desse tamanho, aí você começa a achar outra informação, ela cresce, gente. Ela cresce. E aí tudo que tinha nesse espaço daqui até aqui, ó, isso aqui são novas informações, e você está ampliando também os seus paradigmas, você está ampliando suas fronteiras. E quando você amplia as fronteiras, por exemplo, vou fazer uma outra escala aqui, né? Você estava aqui, aí você amplia para cá. Tudo que tinha aqui no meio você não sabia, e você passa a saber. E aí quando você passa a entender aquilo, você abre a sua visão, e você abre um leque de oportunidades na sua frente que você jamais sonhou, você jamais pensou. E aí você... Ai, minha voz de vez em quando dá uma falhada, assim. E aí quando você chega naquele nível, aí você tá naquela fronteira aqui, tava aqui, veio pra cá. E aí você tá aqui, de repente você faz de novo a mesma coisa, se informa um pouco mais, pum, aumenta um pouco mais. E aí esse espaço aqui é novas informações, são frequências. Eu podia chamar isso até de dimensões, se eu quisesse, porque que também se encaixa. Você não vai enxergar novas oportunidades dentro desse nível de crença que você está, nesse nível de informação que você está. Então você precisa buscar novas informações. A informação que eu quero deixar para você aqui hoje, você é divino. Você tem poder. Dentro de você habita Deus. Você está em Deus e Deus está em você. Então essa é uma informação que eu quero que você saia daqui pensando nela. Então se eu puder te agregar alguma coisa, eu quero agregar isso hoje dentro da sua vida. Não sei qual é a informação que a Ju vai enfatizar, mas eu vou enfatizar essa. Você é divino e tem poder dentro de você. E é isso que você tem que entender. Tudo que você quiser mudar na sua vida, você vai ter que mudar através de repetição, novas informações, e você esmiuçar essa informação. Não é? Eu vi na live que eu sou divino. Eu sou divino por quê? Começa a se perguntar. A informação está aí na ponta do teu dedo, se questiona, ao invés de você ficar buscando besteira no Instagram, no Facebook, em novela, em televisão, passa 1 hora vendo televisão, 2 horas, passa 1 hora se informando, vai ler um livro, vai aprender sobre como mudar essas informações dentro de você, expande o teu conhecimento, e entenda e pratica tudo que você aprender. Essa é uma forma de você mudar as suas crenças limitantes. Fala aí, Ju. Senão eu vou embora. Porque eu sou dessa. Sim, não. Você falou uma coisa no começo da live, eu acho que tinha um monte de gente que não ouviu, bem interessante. A gente falou, né? Que não adianta você ficar de live em live. Não. Isso é muito forte. Não adianta você ficar de live em live. Informação vai só encher a sua cabeça de um monte de coisa que você já sabe. Eu escolhi 3 mestres. Eu fiquei de live, assim, a minha vida um tempão. Depois eu escolhi 3. Eu também. Pra quê? Pra eu seguir. Claro que eu assisto outros, mas eu sigo 3. Bob Proctor, perfeito. Greg Breda, perfeito. Professor Hélio Couto. Essas 3 pessoas. Entende? Perfeito. Eu sigo. Perfeito. Eu leio as coisas deles, eu procuro. Louise Hay, também procura as coisas dela.
né? Quando eu vou trabalhar com a área de cura quântica. Então, gente, você precisa determinar quem você vai seguir. Não adianta você ficar seguindo um outro, live é daqui, a live dali, vou ver um vídeo, vou ver... Não adianta, você precisa ter um foco. A Silvana, vamos lá, a Silvana e a Ju são duas malucas que foram para a internet, né, vieram do sistema religioso, elas conhecem essa linguagem e elas aprenderam uma nova visão da vida. Então, você que vem do sistema religioso e que quer ter uma nova visão da vida, você vai procurar onde? Você vai procurar aquele que nunca entrou dentro de uma igreja, não sabe como é que o pastor fala com você, não sabe como é que eles enchem a sua cabeça de paradigma? Gente, eu fui pastora, eu não estou xingando ninguém, não, estou xingando eu mesmo, porque eu fiz isso. Entendeu? Porque não tinha informação. Então, quando você vai procurar, você tem que ver o que você quer. Se você está dentro de uma igreja cheia de paradigma, cheia de crença, né? E aí você quer mudar isso dentro de você, você quer sair desse looping, então você procura uma pessoa que já viveu isso e que hoje mudou a vida dela. Eu quero ficar milionária. Então não é aqui que você tem que ficar. Não é aqui nesse canal, gente. Você tem que ir para outro. Entendeu? Porque aí você vai aprender outras coisas. Porque aqui você pode mudar totalmente a tua vida financeira. Mas nós vamos começar lá de baixo. Não vou te ensinar você fazer uma técnica para você ficar milionário. Eu vou te ensinar os pilares para que você mude seus paradigmas, a sua crença limitante. Então aqui é assim, se você quer ficar milionário, eu posso indicar. Posso? Não, deixa pra lá, né, Ju? Tem as coisas aí brigando. Quem quer mais rica, quem quer mais milionário, quem quer mais isso. Só que dinheiro, gente, ele é muito bom. Mas o dinheiro, ele tem que vir com sabedoria também pra tua vida. Porque se você vai buscar um pote de ouro e você não acha uma moedinha, porque você não tratou essas coisas que a gente está ensinando aqui, você vai ficar mais frustrado do que você estava lá dentro da igreja. Você consegue entender isso, Ju? Que eu estou falando? É muito forte, né? Então você precisa escolher quem você vai andar atrás. Entendeu? Quem você vai seguir. Porque eu escolhi e segui essas pessoas, aprendi com essas pessoas. E hoje eu ensino pessoas. Eu estudei muito, eu li muito, eu deixei de fazer muita coisa que eu queria fazer, tipo, ir pra festa no final de semana, porque eu tinha live para assistir, porque eu tinha curso para fazer. Eu estou sempre estudando, sempre aprendendo, dentro da minha área. E não pense que eu vou atrás de qualquer um, não. Eu vejo, eu estudo aquela pessoa, para depois eu criar dentro de mim uma nova informação. E é isso que tu tem que ser inteligente para fazer. No momento que você começar a se informar, sua mente vai começar a se expandir, e se expandir, e se expandir. Até o momento que você vai dizer, caraca, como eu mudei a minha vida. Eu olho para a minha vida, de 6 anos atrás, eu não sei quem era aquela mulher, Ju. Eu acredito. Eu não consigo me reconhecer naquela pessoa. E não é porque eu saí da igreja e deixei de ser pastora, não, eu amo mais a Deus hoje. Nesse ponto é um lado positivo, que eu olho e digo, mas como que eu não tinha entendido isso antes? Por que eu ficava dentro daquele paradigma? Entende? Então, eu não me reconheço em área nenhuma, nem fisicamente eu me reconheço, gente. Entende? É complicado você falar isso para a pessoa, porque a pessoa tem preguiça. Ju, dentro da área financeira, você acredita? Vou contar isso para vocês, gente, vocês dão risada aqui junto comigo, tá? Uma pessoa... vamos lá. A pessoa disse para mim assim, Sil, eu quero que você me ensine uma forma de eu ficar rica sem eu precisar trabalhar. Eu já estou cansada de trabalhar, então eu não quero trabalhar, mas eu quero ficar rica. Você pode me ensinar? Você sabe isso, Ju? Eu não sei, você sabe? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. O que falta na gente é foco naquilo que você quer. Se a pessoa não tem foco, não tem sonho, não sabe para onde vai, ela nunca vai prosperar financeiramente. O financeiro, ele tem os detalhes. Uns detalhezinhos que não te ensinam na escola, não te ensina, teu pai não te ensina, sua mãe não te ensina, porque eles não sabiam. Entende? Mas tem uns detalhezinhos. Eu dou um curso aqui só de vida financeira, de como você conseguir atingir o seu objetivo, tendo um foco, tendo uma direção. Aprendi com o Bob Proctor, fazendo cursos dele, lendo livros dele. Entende? Então, você precisa entender que você precisa de informação. Se você não tiver informação, você vai ficar na mesma. Eu acho que eu parei por aqui, Chu, que eu me empolguei.
Uma dica, a Sil deixou a dica dela e eu quero deixar minha dica nessa noite assim para vocês, sabe? Com certeza, o seu acesso ao seu eu interior, existe essa centelha divina que muda tudo. Quando você acessa a abundância, você acessa a prosperidade, porque tudo você tira, acessa tudo. Só que tem esse caminho, né? Existe esse caminho, e você de voltar para dentro, mas para isso acontecer, você precisa reconhecer algumas coisas e autorresponsabilidade. Quando a gente fala, se Deus quiser, sabe o que a gente está fazendo? A gente está tirando a responsabilidade que é nossa e colocando para Deus quando a gente fala isso. Se Deus quiser. Eu vou orar se Deus abrir a porta. Né? Então, as pessoas só estão prosperando nesse mesmo Brasil, estão mudando de vida no mesmo Brasil e que a mídia mostra uma situação. Ju, você está sendo alienada com a situação. Gente, existe uma situação sim, principalmente uma questão de saúde, da saúde pública, porém o sistema se aproveita disso para te trazer medo. Por quê? O medo paralisa a gente, o medo deixa a gente realmente inerte. Muitas pessoas estão com síndrome do pânico por conta do medo, de tanto assistir televisão. Eu atendo muito na minha mentoria pessoas que estão em pânico, gente, em pânico, por conta de todas as informações que estão recebendo da mídia, nessa época que a gente está vivendo. Pessoas querendo morrer, Ju. Morrer. Sim, de pânico, porque é isso, quanto mais medo, quando a gente vibra no medo, a gente vibra negativo e a gente fica mesmo paralisado, a gente acredita que está num universo que é perigoso, a gente fica, sabe, naquele sistema de luta ou fuga, ao tempo todo estressado, aquele cortisol, com hormônio de cortisol, às vezes você acha que você é preguiçoso, que você é preguiçosa, não, você está mergulhado no hormônio do cortisol, que sabe, de tanta informação triste e terrível, que faz isso com você. Mas quando você entender que é você que decide o que você vai assistir, quando você entender que é você que decide o que você vai falar, como você vai responder, o que você vai pensar, o que você vai pensar, porque a nossa mente, eu vou falar uma coisa com muito carinho para vocês, presta atenção, a mente é abstrato, tá, gente? Então, a mente, o cérebro, foi feito para pensar. Se você não domina o que vai pensar, ele vai pensar o que o outro está pensando por você. A televisão, o jornal. Por quê? É a mesma coisa, o coração foi feito para bombear sangue, para bater. Aí ele vai fazer o que ele veio fazer, o que é a função dele. O cérebro, a função dele. Ele está esperando uma ordem sua. Uma mente que não é dominada pelo dominador, que é você, que vai pegar a caneta e vai decidir qual é a história que você vai contar da sua vida a partir de agora. Para de ficar falando se Deus quiser, se vou orar para isso, vou orar para quê? Deus já falou sim para você, para tudo que você quer. A Sil falando de coisas religiosas, e falou de mim também, então é bom, se você não conhece, eu também venho de um cunho religioso, eu venho também de um background religioso que a gente fala, né? Eu fiquei 15 anos, mas dedicada, eu era muito envolvida no sistema religioso. Por que eu fui buscar a reprogramação da mente? Porque teve um momento em que eu falei, tem alguma coisa errada nisso daqui, porque pessoas cumpriam os protocolos e parecia que Deus não estava nem aí. E quando eu fui entender, não tem nada. Deus, ele continua sendo Deus poderoso, criador de tudo. Em qualquer religião, gente. Qualquer religião, que criou o universo com muita harmonia. Se o universo é harmônico, imagina você. As pessoas precisam entender uma coisa, Ju. Deus não criou religião nenhuma. Deus criou as pessoas. E te criou para você ter sintonia, você entrar em frequência com o Criador. Ele te criou para isso, entende? Então, não importa qual religião você é. E também se você não tiver religião nenhuma, não acreditar em nada. Você foi criado de uma forma que você se relaciona, entra em fase com o divino. E é isso que você tem que entender. E quando você entra em fase com o divino, tudo melhora. Né? Melhora em todas as áreas da sua vida. Porque você começa a aprender novas coisas. E isso é importante você saber. Não adianta você querer fazer de uma outra forma. Eu já tentei fazer de outra forma, não consegui. No momento que eu entendi que era essa a questão, porque daí quando eu saí da igreja, eu saí tão decepcionada com a igreja, que eu não me decepcionei com Deus, eu me decepcionei com a igreja, com o sistema, com a maneira que funciona, né?
Então, quando isso aconteceu comigo, eu fiquei um tempo, acho que eu fiquei uns 6 meses de mal com todo mundo, da igreja, até com Deus. Eu queria tirar Deus da equação, sabe? Eu queria ir só pela ciência. Mas não é isso que acontece, gente. Por quê? Porque eu sou divina, tem um lado meu que anseia por Deus, anseia pela comunhão, sabe? Anseia pela frequência do amor, da alegria. Sabe o que aconteceu comigo algum tempo atrás? Eu vou contar para vocês aqui. Quem me segue aqui na rede social sabe que eu sou uma boboca. De vez em quando eu gravo umas besteiras aí e boto no Reels, né? Maravilhoso. Gente, se eu quero ficar bem, eu sempre procuro escutar coisas que me fazem bem. E eu tenho um lado humorístico em mim, um lado de gostar de dar risada, porque quando você está feliz, você está em 540 Hz, que é a frequência da alegria. Então eu busco muito isso, eu busco comédia, eu busco meme que me faz dar risada, né? E aí, algum tempo atrás, eu comecei a fazer alguns, e daí teve uma pessoa que eu gosto muito, olha o que é crença limitante, gente. Uma pessoa que eu gosto muito, que é muito importante para minha vida, ela olhou para mim e disse assim, ó, nossa, não sei como é que você tem coragem de ir lá fazer aquela besteirada lá no Instagram, que são os Reels que a gente faz, né? Gente, e eu me senti tão, assim, ruim com aquilo, sabe? Eu falei, nossa, ela ainda falou assim pra mim, você está queimando seu filme, você é uma terapeuta, você não pode fazer isso. E aquilo entrou como uma flecha dentro do meu coração. Você sabe que faz muito tempo que eu não gravava bobagem lá no Reels, né? Coisa pra dar risada. E muitos dos meus seguidores gostando. E aí eu me encolhi, eu falei, não vou fazer isso mesmo. Só que naquela época o meu canal estava crescendo, o meu Instagram estava crescendo, né? E aí eu parei com tudo, porque eu fiquei com vergonha de fazer. Olha o que a pessoa sugeriu para mim, lá dentro de mim tinha aquilo. Olha qual era a minha crença. Ela me deu uma sugestão negativa e existia uma crença dentro de mim, ela foi fundo naquela crença e aí eu entendi. Durante o meu processo de recuperação do Covid, eu tive muito tempo para raciocinar sobre todas essas coisas que estão acontecendo, sobre o canal, sobre o Instagram, sobre as minhas redes sociais, né? E uma das coisas que eu lembrei foi isso. Daí eu falei, mas por que me machucou tanto essa palavra? Olha isso, Ju, eu fui procurar dentro de mim. Por que tinha me machucado tanto aquela palavra? E eu me lembrei de uma cena de quando eu era criança. Minha mãe dizia pra mim assim, ó, cala a boca, sua metida. Você tá querendo sempre aparecer. Ela falava isso pra mim. O tempo todo. E eu sempre fui espontânea. E as minhas irmãs não são todas mais paradas. Então eu sempre me sobressaía. Se tinha um teatro na escola, eu tava lá. Se tinha uma dança, eu tava lá. Se tinha uma apresentação, eu tava lá. Então ela dizia sempre pra eu fechar a boca. E ela sempre falava que eu queria me aparecer. Ela falava desse jeito. E eu me sentia mal, porque eu queria que a minha mãe me admirasse pelaquilo que eu tava fazendo. Porque pra mim era arte, pra mim era brincadeira, era uma coisa que é fácil pra mim. Você vê que não é difícil pra eu falar em público, né? Não importa quantas pessoas estão me ouvindo, eu vou falar. Já preguei em igrejas com mais de 1000 pessoas. E eu não tenho eu não tenho vergonha. E ela fez isso comigo. Então, quando aquela pessoa que eu gosto tanto disse aquilo pra mim, o meu subconsciente não ouviu o que a pessoa falou, ouviu o que tinha dentro de mim, a minha crença. Foi lá dentro daquela crença que a minha mãe tinha colocado dentro de mim. E eu senti vergonha. Do mesmo, gente, acionou um gatilho mental dentro de mim. E eu me encolhi. Pois agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Curtam e compartilhem meus memes, porque eu quero crescer no Instagram. Porque eu vou fazer um monte de coisa. E vocês, só atenção, é só isso que eu quero. Que quando for pra falar sério, eu vou vir aqui e falar sério. Porque quem me conhece sabe que eu sou séria. Tem mentorada minha aqui, que ficou comigo 5, 6 meses. Então a pessoa sabe que eu sou séria, sou uma pessoa que eu sei o que eu faço. Mas eu tenho uma veia no humor que vocês nem imaginam, gente. Adoro dar risada. A sua essência, é o seu ser. É a sua essência. Você ofuscou. Quando você ofuscou o seu ser, você não sentiu legal, sentiu meio aquela dúvida. Por quê? Porque o sentimento, gente, muita gente quer deixar o sentimento negativo de lado, mas o sentimento é o GPS nosso, para saber quais são as coisas que estão pensando. Por que doeu tanto? Por quê?
porque acionou um gatilho da memória. E a Sil falou algo que eu quero falar até para vocês aqui. Uma vez que você coloca uma nova crença, vamos supor, ou crença de espiritualidade, ou crença financeira, não significa, gente, que não vai acontecer de você estar sempre acionando aquelas crenças profundas que você tem. Por isso que é importante ser consistente, porque uma hora, o que vai acontecer? Você já ouviu pessoas falar que ganhou muito dinheiro, mas que não conseguia se acostumar com aquele dinheiro, porque a crença era tão forte de limitação, crença de limite de escassez, que não conseguia se ver, não consegue se ver naquela situação. Mas a pessoa já está vivendo a prosperidade. Então o que acontece? A nossa mente, ela foi feita para ser dominada. Então, se você pensar positivo, criar crenças positivas, é para o resto da sua vida. Não é para qualquer... todo, gente. Você veja, olha quantos anos eu estou trabalhando com isso, e eu acabei essa semana de achar uma crença dentro de mim. Você está vendo? Entende? Que coisa sempre, incrível. o tempo todo que você tem aquilo que te machuca quando uma pessoa falar com você, aquilo que te desconcerta, aquilo que tirar o teu chão. Vai procurar a origem disso. Não está no outro, está em você. Está em você. Tá em Ninguém será que a gente tem tempo ainda? Eu queria ensinar a técnica. Será que dá tempo ainda? Dá tempo. O Instagram tá com mais tempo agora. A gente fica. Vamos para a técnica então, gente. E essa técnica, aproveitando que a Sil falou, essa técnica você vai fazer sempre, não é isso, Sil? Sempre. Eu vou ensinar duas coisas. Uma eu faço sempre. Então, ok. Tá? A outra eu só faço quando eu acho uma barreira muito grande, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Gente. Anota aí, gente. Olha só. Primeira coisa, você tem que identificar qual é o seu paradigma. O que é paradigma? É fronteira, gente. Eu ganho 5 mil reais e eu nunca consigo passar de 5 mil. Eu ganho 3 mil reais e não consigo passar de 3 mil reais. Eu ganho 10, queria ganhar 20 e não consigo passar. Faz anos que eu ganho esse tanto e não consigo passar. Mudo de emprego, certo? Eu sempre encontro o mesmo tipo de homem na minha vida. É sempre do mesmo jeito. Muda a cidade, muda o cabelo, muda o tamanho do cara, muda tudo, mas o caráter, a personalidade é sempre a mesma coisa. Isso é crença limitante. Quando você vê esse looping acontecendo, muda todo o cenário, muda tudo, mas você acaba com o mesmo resultado. Certo? Isso é crença. Essa aí é uma forma de você identificar a crença. A outra forma de você identificar a crença é quando dói. Quando alguém fala alguma coisa com você e dói. Ou que você perde o chão. Ou que você fica desconcertado, perdido. Comece a observar os movimentos do seu cérebro, dos seus sentimentos. Os sentimentos da gente, eles são como um termômetro para a gente descobrir essas coisas. Certo? Então, eu já te passei duas formas de você identificar, certo? O que é uma crença limitante. Ou se você vê você fazendo assim, outra forma de você identificar uma crença. Por exemplo, se eu falo para você que você é Deus, como você se sente com isso? E aí você vem aquele pensamento, essa mulher é louca. Não posso aceitar isso. É uma heresia isso que ela está falando. E aí você se pergunta por que você pensa isso. Entende? Quando você se choca com uma nova informação. Vai buscar o porquê que você se chocou. São formas de você identificar as crenças. Tá bom? Como você pode mudar isso? Eu vou ensinar de duas formas. Uma forma que você vai fazer através de meditação. E a outra forma que você vai fazer através de um exercício. Certo? Olha só. Forma de meditação. Por exemplo, tira uma aí na vida sentimental, Ju. Bêbado. Vamos lá, bêbado. Pessoa que gosta de bebida, de álcool, de drogas, de viver uma vida louca. Certo? E aí você encontra um camarada, né? E aí esse cara, quando você vai ver um pouquinho melhor a situação, o cara bebe um pouco demais. Ou senão o cara e aí começa a beber de novo quando tá contigo. Ou o cara é todo social, todo bonito, diz que bebe social mesmo, mas bebe todo dia. E aquele alcoolismo acaba sempre estando dentro da tua vida. E aí você observa que nessas situações já começou lá na infância. Tinha pessoas na sua família que bebiam e que trouxeram para você informações em relação à bebida. Pessoas que você ama, certo? Então,
essas coisas estão acontecendo na sua vida. Então você tem um paradigma, né, e uma crença limitante de que você só merece se relacionar com pessoas iguais a você. Sim, mas eu não bebo. Tudo bem, mas as pessoas que você amava bebiam. Então amor está relacionado à bebida com você. Nem que você não beba. Então, escute só, você precisa fazer esse... Se você não conseguir fazer sozinho, vem para a mentoria que eu te ensino. Eu vou deixar o telefone, tá? Pelo menos no YouTube vai ficar o telefone. Vem para a mentoria que eu te ensino a fazer essa busca, que é o reconhecimento dessas emoções. Vamos lá. Esteja consciente, né, Sil? Isso, você tem que estar consciente. Você tem que reconhecer aonde que ela surgiu. Como faz essa meditação, Ju? Meninas, é muito simples. Você coloca uma música poderosa, tá? Uma música de impacto, certo? Você imagina assim, ó, você fecha seus olhos e você imagina assim, ó, que tem um muro na tua frente, certo? Você já viu aqueles muros pichados? Então, alcoolismo. Você nem bebe, mas o alcoolismo está na tua vida, certo? Você nem bebe, mas está ali o alcoolismo. Aí você imagina aquele muro na tua frente, você vai pegar e vai escrever no muro, pichando o muro, alcoolismo. Você vai escrever e vai visualizar essa tela na frente, esse muro, escrito alcoolismo. E aí você vê como é que tu vai derrubar esse muro. Você pode começar a dar chute nele, você pode pegar um carro, imaginar você dentro de um carro e atravessar aquela parede, bater naquela parede. Você vai ter que dar um jeito de derrubar aquela parede. Ou a pedrada, ou a soco, ou a pernada, ou a voadora, ou com carro, ou com... Uma vez eu falei, a mulher falou pra mim que arrumou um trator, entrou na visualização dela, ela entrou dentro do trator e fui derrubando e voltava por cima daquilo. Só que era o problema dela. Faça esse exercício que a tua mente ela não vai achar nenhuma referência mental disso. E ela vai registrar. E ela vai registrar uma nova informação. Sil, que loucura é essa? Faça! Para de ficar me questionando, só faz. Faz. É um exercício. Faça isso pelo menos 21 dias, 21 vezes. Entendeu? Passa por cima. Derruba esse muro do alcoolismo na sua vida. Se você bebe, faça também. Entendeu? Então, é uma forma. E você pode escrever nesse muro tudo que você quiser. Você pode escrever vergonha. Perfeito. Tá? Você pode escrever pobreza. Você pode escrever miséria. Você pode escrever sofrimento. Enquanto escassez, você está fazendo, gente... Oi? A Duca escreveu, posso fazer escassez? Sim, para tudo. Lógico! Ela escreveu aqui. Miséria, escreve no muro miséria. Escassez é mais complicado. Põe miséria, que a tua mente vai entender perfeitamente. A miséria vai na vida sentimental, vida afetiva, vida familiar. Tem miséria de tudo que é tipo, gente. Escreve ali naquele muro. E vai, se atira, mete o pé. Derruba. Derruba. E faça isso quantas vezes você quiser. Hoje eu faço isso quando eu acho um paradigma, uma coisa que eu não consigo sair dela. Eu faço essa meditação. O meu olho fechado, eu tenho minhas músicas aqui de impacto, eu faço isso. Eu faço esse exercício dentro da mentoria com os meus clientes. Tá? Então eu estou ensinando isso para você. Outra coisa, se você foi programado na infância, ok? Então você vai fazer o seguinte, para mim é fácil, porque eu tenho aqui um espelho que tá do tamanho meu, assim, grandão, ele tem 1,2 metros de altura. Tá? Tem um espelho enorme aqui em casa. Eu sento na frente do espelho. Certo? E agora vocês vão rir de mim. De vez em quando eu sento pelada. Pra quê? Pra me sentir a Eva. Aquela que vai ser reprogramada do zero. Entendeu? E eu olho pra dentro do espelho e vejo dentro dos meus olhos a minha criança. A minha menina. A Silvaninha. Aquela que viveu dentro daquela vida lá da infância. E eu olho para ela e eu faço questionamentos. O maior questionamento que você pode fazer é olhar para aquela criança que está ali dentro do teu olhar e pergunta para aquela menina, eu fiz o que você merecia? Você merecia viver a vida que eu estou vivendo? Se olhe no espelho, pergunte para sua criança se ela está satisfeita com a vida que você está levando. Se era isso que ela sonhava. Se era isso que ela queria. Converse com a sua criança no espelho. Existem pessoas, Ju, que não conseguem se perdoar.
Então, olhe para a pessoa que não pode ser perdoada dentro do espelho. Ah, eu não posso ser perdoado porque eu fiz um aborto quando eu tinha 25 anos. Ok, então se imagine com 25 anos ali na frente. Fale com essa mulher que está lá dentro. Tente entender por que ela fez isso. Perdoe essa pessoa. Perdoe essa história. Trabalhe com o teu espelho. É mágico, gente, para você trabalhar os seus reflexos, as suas sombras. Eu sei que você... Olha, eu arrepiei inteirinho. Eu sei que você vai chorar. Eu sei que você vai sofrer. Mas também eu sei que você vai sentir uma profunda gratidão quando você chegar nessa questão de se perdoar. Nessa questão de se amar. De se aceitar. Acolha a tua história. Gente, quando você começa a fazer esse processo, isso transforma teu subconsciente. Transforma a maneira de você ver as coisas, suas verdades mudam. E aí as suas crenças mudam, seus paradigmas mudam, suas fronteiras mudam. E lembra que eu falei que tem uma expansão aqui, tem uma coisa que faz pão, abre. E aí você vai ter uma nova perspectiva. Entenderam? Diga sim aí. Alguém diga sim, por favor. Só a Ju não quero. Quero que alguém diga sim pra mim. Se entendeu. E é isso, gente. Maravilhoso. É isso, sabe? É você realmente Porque você pode estar envolvido com o processo de expansão de consciência. E está envolvido, tem milhares e milhões de pessoas envolvidas. Tá? Eu não quero que você esteja envolvido. Eu quero que você esteja comprometido com você. Entende? Que você esteja realmente decidido a mudar a sua história, mudar a sua vida. É isso que você tem que sair daqui pensando. Eu decido hoje. Eu decido mudar a minha história. E aí você vai trabalhar dentro, escolha seus mestres e trabalhe com essas pessoas. E aí quando essa pessoa não tiver mais nada para te ensinar, nesse tempo já vai ter outra pessoa muito mais informada que essa pessoa, aí você muda para outra. E você vai sempre crescendo, 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 crescendo. Eu nunca vou deixar de crescer. Dentro do Covid agora foi uma pergunta que eu me fiz, sabe, Ju? E fiquei com uma vergonha tremenda. E a pergunta era essa: tu fez o que tinha que fazer? Não, se eu não fosse, tinha né? feito. Se eu fosse embora, eu não tinha feito. Tudo bem se eu fosse embora, mas eu não tinha feito. Tudo bem. Entendeu? E olha como muda todo o paradigma quando você entende que você tem uma capacitação, né? Você tem uma vida, né, que ninguém pode tirar de você, no seu próprio Deus te desligar, né? E você não fez o que tinha que ser feito. Isso me angustiava, Ju, só. Não porque eu ia deixar pessoas, porque eu ia deixar... Gente, quer ver uma crença que você tem e que de verdade não importa coisa nenhuma? Quer fazer um exercício para você ver o quanto você é apegado nas coisas. Quanto mais apegado nas coisas materiais você for, menos você tem. É ou não é? Menos você tem. Então, quando você solta essas coisas, você entende que essas coisas você não vai levar nada. A dica de nada. Eu fiz um exercício comigo enquanto eu estava na cama. Oi? E nem pessoas. Nem teu Não vai corpo que levar leva, seus gente. filhos. Não é Nem ninguém. filho, nem marido. Desapega de tudo. Você sabe disso aí. Desapega. E aí eu fiz um exercício comigo. Eu comecei assim, ó. Se eu fosse para um outro planeta, o que eu queria levar daqui da minha casa? O que eu gostaria de levar do outro lado? Foi um exercício mental, para eu saber se eu era pegada, né? E aí eu falei que uma coisa que fosse assim muito significativa, né? Eu comecei a pensar assim, se eu fosse morrer assim, ou se eu fosse para outra dimensão, porque eu fiquei estudando um monte de coisa, né? E aí, se eu fosse, o que eu gostaria de levar, né? E aí eu fui de cômodo em cômodo, eu estava deitado, então eu fiquei imaginando lá no meu escritório que seria uma coisa essencial que eu quisesse levar. No meu exercício eu podia levar alguma coisa, Ju, entende? É como se eu fosse para um outro mundo e eu poderia levar alguma coisa. Então eu queria saber qual que era o meu apego, né? O que é que eu achava que era importante realmente. Gente, eu tenho um monte de coisa que tem valor financeiro, né? E aí eu fui na minha sala, não achei nada. Eu vim aqui no meu escritório mentalmente, né? Não achei nada, Ju, nada, sabe? Eu fui no meu quarto, nas minhas quinquilharias, nas minhas joias, nas minhas bijuterias, minhas coisinhas lá. Não achei nada. Nem o carro da garagem não me importava, não queria levar, sabe? Mas eu achei uma coisa muito importante, que eu gostaria muito de levar, sabe? Se eu pudesse levar, porque o exercício era o que eu poderia levar, né? A minha mãe me deu um prato
sabe? Um prato desses de parede. Na verdade, era um prato de um conjunto que ela tinha de mesa, que foi do enxoval dela, né? Quando ela casou com meu pai. E quando ela comprou outras coisas, uma vez ela dividiu com os filhos, né, o que sobrou daquele enxoval. E eu fiquei com umas travessas e um prato. E esse prato eu fiz um prato de parede, né? Uhum. Então, toda vez que eu passava dentro de casa, né, e eu não percebia isso, pra você ver como as coisas têm energia, né? Toda vez que eu passava dentro de casa e eu me deparava com aquele prato, eu sempre me lembrava com carinho da minha mãe. E com gratidão, porque ela me deu a vida, meu pai me deu a vida. Aquilo ali fez parte do amor deles, né? Então, essa era a energia que me trazia. E por incrível que pareça, era a única coisa de valor que eu tinha dentro de casa, no meu exercício mental. Olha isso, gente. A única coisa que realmente tinha valor. Então, em que você está se apegando? Quais são os seus valores? É no seu carro? É na sua casa? É nesse seu corpo que você passa horas e horas de academia se desesperando para ficar lindíssima? Não que você não tenha que fazer exercício, não é isso não. É o amor, o apego nas coisas. Se desapega, solta, entende que você é divino, que você não leva nada, que você tem que expandir a sua consciência. Você tem que mudar a sua vida. Quando você começa a soltar essas coisas, tudo muda para você. O dinheiro vem, o amor vem, a alegria vem. Tudo vem para sua vida. Vocês conseguem entender isso? Acho que não é difícil, né, Ju? Não. Para terminar, posso falar algo para terminar? Primeira coisa é faça essas duas técnicas que a Sil ensinou. A do espelho, principalmente, faça hoje. Faça hoje. Olha nos seus olhos e faça hoje. Você vai ver, o espelho não é para corrigir você. Não tem nada para corrigir na gente. Isso é uma crença do espelho que colocaram. Eu vou me arrumar. Você não vai se arrumar. Você vai simplesmente... Entendeu por que às vezes eu vou pra frente do espelho fazer meu exercício pelada? Ou às vezes só de calcinha, sutiã? Por quê? Porque eu não quero que fique nenhuma casca ali. Não quero nada. Eu quero eu me olhando. Zero julgamento. Zero julgamento. O espelho... Antigamente era usado para reprogramar, é uma técnica de reprogramação muito forte, Sil. Esse é muito forte, né? Antigamente era só para duplicar a pessoa e a pessoa se olhar. Então faça isso hoje. E para terminar, eu quero dizer algo para vocês assim. A Sil falou de desapego. É porque nós estamos numa energia de apego aqui. Então a Sil, você já percebeu o que ela quis trazer aqui, é que ela percebeu, e o universo, Deus permite algumas coisas para a gente focar naquilo realmente que interessa, né? Então eu também peguei Covid, e no meu Covid eu pedi as contas do meu serviço, foi onde eu decidi fazer o que eu amava. Porque a louca me perguntou o que ela tinha que fazer, gente. Aí eu disse. Ah, meu Deus. E eu quero dizer a última coisa, você não é um ser físico que está vivendo experiências espirituais. Você é um ser espiritual que está vivendo uma experiência física, humana, e é temporária. Você não é esse ser, você é muito mais do que isso. A sua essência é espiritual. E nós estamos aqui para se divertir, para brincar, para criar, para usar a divindade, a porção de divindade que o Criador deu para mim e para você. É verdade. Tá? Gente, olha só. Agora eu vou pedir, tá? Vocês fazem favor de compartilhar a live, de curtir a live. Gente, sabe o que mais me irrita, o que mais me incomoda? Em todas essas questões de rede social, é que, por exemplo, assim, ó, tem visualização, 500 visualizações e 10 curtidas. Sabe? E eu sei que tem pessoas ali, às vezes tem mais comentário do que curtida. Gente, é assim, ó, senta o dedão no curtir, depois você senta o dedão lá dizendo alguma coisa que você gostou. Se não gostou, fala também, não tem problema, certo? Depois você acha que tem que falar isso pra alguém, você compartilha. É só isso, tanto no meu canal como no canal da Ju. É só isso, é a única forma que a gente tem de crescer. É vocês fazendo isso. Então eu ia aqui pedir carinhosamente, façam isso, só com o dedão. Só com o dedinho. A moeda de troca. A moeda de troca. É isso aí. Obrigada, Crispim. Obrigada a cada um. Gratidão a todos vocês. Obrigada pelo carinho. Gratidão, Sil, pelo convite. Eu adoro falar e amo falar sobre isso. Nós nascemos para ajudar as pessoas a reprogramar, porque é isso que a gente fez, né? A gente reprogramou a nossa mente. E se nós conseguimos, todos conseguem.
Todos. É verdade. Então, eu agradeço. Muito obrigada mesmo. Se eu, que era pastora de uma igreja, com a cabeça desse tamanhozinho, sim, menor, que nem uma ervilha, eu consegui, você consegue. Tá bom? Você consegue. Sim. Tá bom? Isso mesmo. Tá Então, bom. um beijo bem grande, bem gostoso, bem cheio de luz pra você. Tá bom? E pra você também, gente. Obrigada por estar aqui, tá? Tchau, gente. Obrigada a você. Tchau, tchau.